Olá pessoal, a grama é verde. Eu sou o Nivaldo Lopes, eu sou conservador, sou patriota, apreciador dessas pautas que estão sendo buscadas pela direita, pelos partidos de direita no Brasil e no mundo. As pautas da liberdade, as pautas Deus, pátria, família, as pautas que dá liberdade para as pessoas, que dá liberdade ao setor privado, né? Liberdade para a economia, liberdade para as pessoas decidir o que fazer com a vida delas. E sou contra e não sou favorável a um governo pesado, a um governo complexo, a um Estado burocrático que pesa muito sobre as empresas, um governo que tem uma carga tributária elevada. Por quê? Porque isso tem dificultado a vida, né, dificultado a economia, o mercado em diversos países. Tem levado muitos países ao caos e tem quebrado suas economias. Então eu sou contra o socialismo, eu sou contra o assistencialismo elevado, porque quando o governo decide cuidar apenas de um setor, apenas do assistencialismo, ele está apenas conquistando aquela população ali, mas ele não está muito ligando para dar condições para a geração de riqueza, para a geração de sustentação, né, para esse setor, para esse gasto. Ele está apenas preocupado com esse gasto, com o gastar e não com o produzir, com o estimular a produção. E a gente tem que se preocupar com todos os setores, inclusive e principalmente com o setor que vai produzir a sustentação para todos os outros setores. Se você não é favorável ao setor da produção, se você não gera condições para que o país ande bem na produção, na atividade, não faz com que as pessoas tenham uma atividade, tenham um emprego próprio, emprego por conta própria, emprego nas empresas, se o governo não estimula, não gera essas condições, o país não anda bem. E aí toda a vida eu fui apoiador do PT, porque enganado, né, do Lula, do PT, e aí eu vendo hoje, fazendo a leitura, a gente vê que esse governo, esse regime aí, já foi adotado e administrou o país durante muito tempo, e poucas coisas assim de concreto a gente pode ver que ele fez, a ponto de dizer foi o PT, foi esse partido que fez isso, e por conta disso o país está bem desenvolvido nessa área ou naquela, né, a ponto das pessoas não passar dificuldade. A gente não vê. A gente viu um momento bom em 2002, quando o PT ganhou a primeira vez, porque o país estava forte. Tinha as commodities, tinha ali uma moeda forte que tinha pouco mais de 8 anos ali de existência, 1994, e aí a moeda estava forte em relação ao dólar, o real, então o país estava forte. Era a hora do governo ter aproveitado, ter feito as reformas que precisa fazer, para que hoje a gente estivesse colhendo os resultados. Mas não, sempre foi um governo que se preocupa mais com o gastar, com o distribuir, um governo garçom, que sai distribuindo dinheiro, gastando ali, sem se importar muito como vai fazer para pagar depois. Não é um governo cozinheiro, mas é um governo garçom, não é um governo que vai lá na roça, que estimula a produção dos cereais, dos legumes, que vai levar para aquele restaurante, né? Vamos comparar assim, fazer uma analogia, mas é um governo garçom que só sabe distribuir depois de pronto. Então, todos esses governos, ele agrada, ele faz uma festa, mas e aí a gente tem que se preocupar com a base, de onde é que vai vir a sustentação para tudo isso, né? Para todo esse gasto, para toda essa festa. Então, eu vejo que é um governo imprudente, por isso eu decido não apoiar e declarar isso abertamente para todas as pessoas. E aí a gente viu que esse governo, mais e mais, ele tem adotado práticas políticas, pautas, né, buscado tornar o nosso país um país socialista, e a gente tem visto, feito a leitura, outros países que estão caminhando nesse caminho aqui ao nosso redor, têm levado a sua economia ao caos, têm feito as suas populações passar dificuldade, e não é isso que a gente quer para o nosso país. Por isso que eu tanto falo sobre, né, o comunismo, que eu tanto falo sobre o socialismo, e falo que se ele não foi colocado em prática 100% nesses países aí, como as pessoas dizem, e já gerou tanta dificuldade para aquelas pessoas, imagina se ele for colocado 100% em prática, né? Porque aí vai trazer mais resultados ainda. Quanto mais intenso, quanto mais o grau é elevado de socialismo e comunismo em um país, mais esse país vive mal. Tem sido assim. A diferença de Cuba para a Venezuela, por exemplo, Cuba é mais comunista do que Venezuela, então as pessoas vivem bem mal em Cuba, com bem menos
oportunidade, com bem menos liberdade, né, porque o governo não gera essas condições, não gera essa liberdade para as pessoas empreender. E aí, junto com a falta de liberdade, vem as dificuldades para todas as pessoas, vem a miséria. Então, quando a gente fala que não apoia um regime, é porque a gente tem medo desse regime, cada vez mais que é implantado, cada vez mais que ele se torna elevado no nosso país, ele vai trazendo as dificuldades e dificultando a produção, dificultando a riqueza do nosso país. E aí, junto com a quebra da economia, junto com a dificuldade para o produtor, junto com a dificuldade de criação de riqueza, cresce também a dificuldade das pessoas de arrumar emprego, de ter uma vida melhor, mais digna, de ter uma pessoa com condições de gerar uma carreira numa empresa, das pessoas conseguir montar seu próprio negócio. Quanto mais o governo é controlador, centralizador e comanda tudo, mais as pessoas vivem mal. Quanto mais liberdade, mais as pessoas produzem riqueza para elas mesmas e produzem para colocar na mão do governo, e o governo também vai ter mais dinheiro ali para ter condições de sustentar seus programas sociais, suas necessidades básicas, suas despesas. Então o governo tem que contar com o setor privado, tem que estimular o setor privado a gastar junto, a investir junto no nosso país, porque é assim que a gente vai colher os melhores resultados depois. Tudo que está sendo plantado agora, vem o resultado depois, e a gente vê essas políticas aí, que vai afugentando o investidor, que não atrai o investidor, que elas podem trazer cada vez mais dificuldade para o nosso país. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, e a gente não vai parar enquanto a gente não vê uma diminuição, né, dessas práticas, porque são práticas como uma colheita, como uma plantação que está sendo plantada agora, essas leis que podem trazer os resultados ruins depois, né, a gente vê claramente. E a gente, fazendo a leitura de outros países que já utilizaram-se dessas práticas, chegaram naqueles resultados, a gente vai chegar nisso também, se plantar esse socialismo, esse comunismo cada vez mais no nosso país. E aí a gente vê até pessoas dizendo, o Brasil nunca vai ser comunista, não está se tornando comunismo. E essas mesmas pessoas às vezes dizem, as pessoas não sabem nem o que é comunismo e fica falando, né? E foi feito para isso mesmo. O cara lá não vai declarar que está colocando o país num regime comunista, mas a gente que tem que perceber, através das práticas que ele está adotando. Porque a gente foi treinado a ser assim mesmo para ser explorado, né? Ao longo do tempo, da história, a gente sempre é dominado e controlado pelas pessoas que dominam, que estão no poder. E aí, quando a gente se acorda, é bom que a gente grite para o mundo, que a gente alerte, que a gente conscientize outras pessoas, que a gente fale, que a gente faça a leitura da gente para que outros observem e cheguem nas suas conclusões por elas mesmas. Não vá confiar também na gente não, mas elas analisem por elas mesmas também. E aí, se a gente vê as práticas do comunismo sendo trazidas e colocadas em prática no nosso país, se a gente vê as pessoas que estão no poder declarando abertamente, eu tenho orgulho de ser chamado de comunista, eu tenho orgulho de colocar um comunista no STF, eu tenho orgulho disso, daquilo, e se a gente vê essas pessoas também se associando a ditadores comunistas de outros países aqui ao nosso redor, a gente tem tudo para concluir que o nosso país é um país que tem pessoas aqui que têm afinidades, que têm apreço, que são adeptos ao comunismo e que querem isso para o nosso país. Quem não vê isso claramente, ou porque é enganado, ou porque quer enganar outras pessoas, e aí nega, né, fala que a gente não pode. E isso não é da noite para o dia, ao longo do tempo. Aos poucos, né, uma lei aqui, uma lei ali, leis de característica comunista, que vai tornando nosso país comunista. Tudo que dificulta para quem produz, para o setor privado, e facilita apenas o governo, e deixa apenas o governo controlando tudo, comandando tudo, está tornando o país comunista. E aí a gente tem que fazer a leitura e perceber isso. O termômetro é olhar, observar essas leis à nossa volta. Leis socialistas são aquelas leis que diz que o governo é tão dono, quanto mais o tempo passa, mais ele se torna dono também das empresas, assim como os próprios empresários. Então os empresários sozinhos, que investiu o seu capital, que arriscou, ele não é mais dono sozinho das suas empresas, dos resultados. É o governo e a população carente que depende do governo. E aí, quanto mais isso fica intenso, mais o governo passa a existir sozinho, a controlar tudo sozinho, e as empresas vão fechando e indo embora. Chega um dia em que a gente se torna totalmente comunista, e aí é difícil reverter o quadro. É o caso de Cuba, que não tem mais
solução fácil, a não ser que, e se vier, não vem da noite para o dia, vai demorar muitos anos até tornar aquele país próspero de novo, como ele já foi um dia antes do comunismo. Então é por isso que a gente bate tanto contra o comunismo, que a gente não quer que esse partido se torne forte, porque esse partido se tornando forte com suas leis, significa, né, automaticamente que o país está, que a dificuldade do nosso país está também aumentando, que a gente está caminhando para o caos, para uma dificuldade, para os resultados ruins que o comunismo tanto tem trazido para todos os países onde foi colocado em prática esse regime. Então é por isso, entendeu? Então fica aí apenas esse meu comentário sobre o comunismo, para que as pessoas, cada vez mais ouvindo sobre o comunismo, elas passem a entender e observem por elas mesmas e ajude a decidir o rumo do nosso país, se a gente vai deixar o nosso país ser quebrado pelo comunismo ou vai se livrar, acordar e enquanto é tempo, se livrar desse mal que tem feito mal por todo o mundo, nos lugares por onde ele já passou.